O presidente Lula e o governo americano voltaram a trocar críticas hoje, enquanto o Brasil tenta negociar a taxa de 50% anunciada por Donald Trump. A gente vai até Brasília para falar com a repórter Yasmin Costa, que tem mais detalhes sobre esse embate. Yasmin, uma boa noite. O que o presidente Lula falou sobre o chefe da Casa Branca, hein? Olha, Gustavo, o presidente Lula disse que o presidente norte-americano não pode achar que ele é o imperador do mundo e que aqui no Brasil a soberania do país deve ser respeitada. Boa noite para você também, Renata, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse embate tem ganhado novos capítulos, dessa vez em um evento em Goiânia, aqui do lado de Brasília. O presidente Lula mandou ali recados diretos para o presidente norte-americano, disse que ele não tem ali competência para atuar e querer mandar aqui dentro do país, e disse ainda que o governo brasileiro está aberto ao diálogo, já tentou uma série de vezes essa negociação. Primeiro, quando houve aquela taxação de 10% aqui para o Brasil, o governo brasileiro fez mais de 10 reuniões com o governo norte-americano, enviou uma carta no dia 16, mas não teve resposta. E aí, nesse evento em Goiânia, da União Nacional dos Estudantes, o presidente Lula não descartou que o governo brasileiro pode sim adotar taxas ali, da mesma forma que o governo norte-americano está prometendo impor aqui a todos os produtos brasileiros que são importados, que serão importados para os Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto, que é quando efetivamente essa taxa vai começar a valer. E quando o presidente Lula falou que o presidente norte-americano não era para ser considerado, não deveria ser considerado o imperador do mundo, o governo norte-americano respondeu. A Casa Branca emitiu uma nota, na verdade, a porta-voz da Casa Branca, durante uma coletiva de imprensa lá nos Estados Unidos, ela foi questionada sobre essa colocação do presidente brasileiro e ela respondeu que o presidente Donald Trump não está tentando ser o imperador do mundo e que as regulações digitais feitas aqui no Brasil e a fraca proteção à propriedade intelectual prejudicam empresas americanas de tecnologia e inovação. A porta-voz norte-americana estava tratando aqui da possibilidade que o governo brasileiro tem e que o próprio presidente Lula fala a respeito da regulamentação das Big Techs. E, segundo o governo norte-americano, isso poderia interferir lá nas Big Techs que atuam, que são americanas e que atuam aqui no Brasil, melhor dizendo. E há pouco, há menos de meia hora, o presidente Lula fez um pronunciamento na cadeia de rádio e televisão, em todas as emissoras de TV aberta, falando exatamente sobre esse ponto. Voltou a repetir esses dados, dizendo que são inverdades. E um ponto que eu também trago de destaque é que o presidente Lula mandou recados diretos aos políticos aqui do país. Disse que aqueles políticos que estão apoiando essa taxação de Donald Trump são verdadeiros traidores da pátria. Fez ali um pronunciamento de cerca de 4 minutos e meio, quase 5 minutos. Não citou o nome do presidente norte-americano, mas disse que o Brasil continua disposto a negociar, mas não descarta nenhum tipo de retaliação. A gente, inclusive, separou um trechinho desse pronunciamento do presidente Lula. Vamos ver. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras.
No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia, além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos levando à morte, e desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Pois é, e hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro foi até o Senado Federal e na saída ele concedeu uma entrevista coletiva, falou também a respeito dessa questão envolvendo a taxação dos Estados Unidos e Bolsonaro disse o seguinte, que cabe ao governo brasileiro sentar à mesa para dialogar, porque na avaliação de Bolsonaro isso não está ocorrendo e ele se colocou à disposição também para fazer essa interlocução com o governo norte-americano, assim como o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A gente segue acompanhando por aqui toda essa repercussão, porque dentro do Congresso o assunto também tem ali repercutido muito, tem senadores que vão em uma comitiva, pretendem ir em uma comitiva aos Estados Unidos para essa negociação, mas pelo menos por enquanto tudo é negociação, porque a gente tem que esperar chegar no dia 1º de agosto, quando efetivamente, para ver, né, efetivamente se essa tarifação, essa taxa extra vai começar a valer. Volto com vocês. Tá certo, Yasmin. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí.